Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala da lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, que é uma lógica que nós precisamos superar. Deixa eu explicar para você. Veja, na antiguidade, as pessoas faziam as vinganças de forma desmedida. Se alguém, numa agressão, furava o seu olho, o outro ia lá e matava o sujeito. Bom, uns 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, se começou a moderar esta violência colocando a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, tal é a ofensa, tal deve ser a punição. Ele te furou o olho, você tem direito de ir lá e furar o olho dele. E nada mais do que isso. É a lei da retaliação. Você pode retaliar de tal forma como você foi ofendido. Bom, isso que 2000 anos antes de Cristo era um freio para uma humanidade violenta, agora está superado. Precisamos dar um passo a mais. Nosso Senhor quer superar essa realidade que estava presente no Antigo Testamento, de tal forma que nós descobramos uma coisa. Em muitas situações, nós podemos inteligentemente superar a maldade com uma bondade desconcertante. Então Jesus diz assim: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe a face esquerda. Ao dizer isso, Jesus não está colocando aqui uma regra. Ele está nos expondo uma verdade. E a verdade é esta: a maldade, muitas vezes, pode ser de forma inteligente, desarmada, por uma bondade desconcertante. É isto. É esta a verdade que está sendo ensinada aqui. Jesus não está colocando uma regra que precisa ser seguida ao pé da letra, ipsis literis. Não, porque o próprio Jesus não fez isso quando ele foi condenado no tribunal de Caifás. Durante o interrogatório, Jesus respondeu ao sumo sacerdote de forma clara, com grande parresia. No entanto, o soldado achou que aquilo era muito desrespeitoso, que a verdade dita nua e crua era desrespeitosa. E então deu um bofetão em Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, surpreendentemente, não deu a outra face. Ele disse ao soldado: se eu disse alguma coisa errada, me diga onde foi que eu errei. Mas se eu disse a verdade, por que me bates? Porque Jesus, que conhece o segredo dos corações, sabia que aquele soldado tinha um coração tão endurecido que não seria eficaz desconcertá-lo com a bondade. Não seria algo que iria fazer com que ele verdadeiramente cedesse. Então, é aqui que está o ensinamento deste Evangelho. O ensinamento deste Evangelho é nós enxergarmos que muitas vezes, se nós ficarmos na lógica da justiça, de a pessoa ter que pagar tal e qual foi a ofensa, nós estamos nos aprisionando num círculo de maldades. Nós podemos vencer esse círculo e rompê-lo com a bondade. Como diz São Paulo aos Romanos no capítulo 12. Você vence o mal com o bem? Ao fazer isso, é como se você estivesse colocando brasas acesas na cabeça da pessoa. E a vingança, a retaliação, deixe para Deus, porque a mim cabe a vingança. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.